8.072. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal e determina outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1. Homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Inciso 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Inciso 2. Latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, infine. Inciso 3º. Extorsão qualificada pela morte. Artigo 158, parágrafo 2º. Inciso 4º. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Artigo 159, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º. Inciso 5. Estupro. Artigo 213, caput e parágrafos 1º e 2º. Inciso 6. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Inciso 7. Epidemia com resultado morte. Artigo 267, parágrafo 1º. Inciso 7b. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, caput e parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B, com redação dada pela Lei 9.677. Inciso 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B, caput e parágrafos 1º e 2º. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: inciso 1. Anistia, graça e indulto. Inciso 2. Fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Parágrafo 2º. A progressão de regime no caso de condenados pelos crimes previstos neste artigo dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 se reincidente, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84. Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 89, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem ou a incolumidade pública. Artigo 5º. Ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso. Artigo 83, inciso 5. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes
drogas afins e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 6º. Os artigos 157, parágrafo 3º, 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, artigo 213, 214 e 223 caput e seu parágrafo único 267 caput e 270 caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 5 a 15 anos. Além da multa, se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo de multa. Artigo 159. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Pena reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Pena reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Pena reclusão de 24 a 30 anos. Artigo 213. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 214. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Artigo 223. Pena reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo único. Pena reclusão de 12 a 25 anos. Artigo 267. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 270. Pena reclusão de 10 a 15 anos. Artigo 7º ao artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. Artigo 159. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade facilitando a libertação do sequestrado terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal. Quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo, parágrafo único. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha, possibilitando o seu desmantelamento, terá pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9º. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º, 3º e artigo 213 caput e sua combinação com o artigo 223 caput e parágrafo único do 214 e sua combinação com o 223 caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do Código Penal. Artigo 10. O artigo 35 da Lei número 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação. Artigo 35. Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados em dobro, quando se tratar dos crimes previstos no artigo 12, 13 e 14. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário.